Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos de volta ao Estúdio PBR, direto do 10º Fórum do Biogás, organizado pela Abiogás aqui em São Paulo. Nosso bate-papo de agora é com a presidente da Abiogás, Renata Isfer. Renata, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Queria começar esse bate-papo falando um pouquinho do evento, né? Tá cheio, animado, muitas pessoas empolgadas. Como é que vocês estão recebendo aí esse primeiro dia do fórum? Sempre uma alegria participar aqui com vocês, um veículo tão relevante aí para o setor. E sim, o evento está muito animado, eu tenho recebido muitos comentários de que ele está num outro nível, que mostra inclusive o outro nível que vive o momento do próprio biogás e do biometano. Então, esgotamos todos os patrocínios, esgotamos todos os ingressos uma semana antes do evento, ainda tivemos muita busca e você vê um clima aí de animação entre todo mundo que está participando, está todo mundo acreditando e discutindo e principalmente, acho que percebendo que finalmente o biogás e o biometano eles entraram no mapa do governo, dos investimentos, para deixar de ser um potencial que sempre foi, para começar a se tornar uma realidade como vem acontecendo. Legal. Qual que é o indicativo que a gente tem hoje que sensibiliza vocês para entender que agora vai, que agora está realmente no radar? Olha, eu acho que o principal é que antes a gente não, porque eu não estava aqui, né? Mas existia uma necessidade de ir atrás para tentar conscientizar as pessoas da importância disso. Hoje, a gente é buscado por muitos governos dos estados que dizem que querem fazer o biometano acontecer, né? Então, você vai para algum lugar, o Paraná está dizendo que quer fazer acontecer e chama a gente para conversar. São Paulo está, assim, extremamente comprometido com isso e tem falado com a gente. Minas Gerais, Rio de Janeiro, que a gente assinou hoje o termo de cooperação. Tivemos aí um secretário do Pará que veio para cá. Então, existe realmente esse interesse, assim, principalmente dos estados que estão perto da ponta, de fazer acontecer. São muitas consultas públicas, as regulações estaduais de gás natural, abarcando o biogás e o biometano, escutando várias das nossas sugestões aí para superar os desafios para que entre. Então, acho que esse é um ponto principal, assim, do que a gente está vendo, né? E agora o que falta, assim, tem vários projetos aguardando a aprovação da ANP, então a gente precisa dar esse passo a mais. Tem sempre seus desafios, mas eu vejo que vira um assunto mais debatido, mais valorizado, mas principalmente mais reconhecido aí pela comunidade de energia como um todo. Legal. A gente tem alguns movimentos no Congresso Nacional discutindo políticas para combustíveis renováveis, não só combustíveis, mas para renováveis de uma forma geral. Como é que você vê a inclusão do biometano e do biogás nessas políticas públicas? Hoje, veja, o biometano até já teve um PL, mas que não chegou a avançar, que trazia um plano de biometano. Dentro dele ali já avançou a parte do REID, mas o restante ele acabou não sendo votado. Mas nessa nova gestão a gente vê que existe realmente um movimento muito forte de finalmente olhar a transição energética, né? Tanto um movimento que vem do governo federal, quanto um movimento do próprio Congresso. O Arthur Lira já mencionou algumas vezes que a pauta do segundo semestre seria vinculada aí às questões ambientais, pautas, muito se fala do PL de hidrogênio, do PL das eólicas offshore, do mercado de carbono, enfim, tem bastante coisa acontecendo e um desses projetos é o PL Combustível do Futuro. Mas uma realidade que existe embora tenhamos vários projetos que eles vão tocando de alguma forma no biogás e no biometano, nenhum traz efetivamente esse planejamento de política pública do que você precisa para o biometano sair do papel. Né? Então, na visão da Biogás, chegou a hora da gente olhar para isso. Né? Era um dever de casa da própria associação analisar internamente para a gente ver o que precisa, né? Quais que são os gargalos que precisam ser superados e como que a gente supera esses gargalos. Então, foi um exercício de um estudo que a gente fez internamente, que a gente está conversando, está debatendo. A Biogás, é bom lembrar que ela tem 150 associados, ela é de toda a cadeia, então não é uma associação de produtores de biogás e biometano. Ela é de produtores, ela é de infraestrutura, como distribuidores, transporte, ela é de fornecedores e ela é, inclusive, de consumidores, né? É um lugar que todo mundo vai para conversar. E aí, então, você tem que chegar... É mais difícil você buscar a convergência do que você quer para aquele setor, quando não é todo mundo do mesmo elo, né? Então, a gente vem trabalhando com isso, mas algumas coisas já são...
já estão muito claras. Já estão pacificadas que a gente precisa, né? Então, acho que hoje dá para dizer claramente aí que a gente precisa de um incentivo à oferta, né? Então, nesse sentido, você vê que as renováveis, a maioria teve alguma forma de política pública de fomento ou de incentivo fiscal, e o biogás e o biometano precisam disso, né? Seja pela participação obrigatória, como tem os outros biocombustíveis, ou alguma outra forma, mas o fato é que, assim, se a gente não tiver oferta, não tiver um incentivo à oferta e também um incentivo à demanda, esse potencial pode acabar virando só potencial e não chegar onde pode chegar com todas as vantagens aí que o biogás tem. Então, essa é uma das questões. A segunda, a gente precisa superar a questão de escoamento, né, a dificuldade que tem de escoar. Então, existem diversas discussões e travas regulatórias que a gente precisa avançar, mas o que eu vejo, assim, embora tem uma grande... Volte e entra naquela discussão do que o 25 parágrafo 2º quer dizer com relação ao serviço local de gás canalizado. A verdade é que eu vejo que tem o interesse das distribuidoras de ter o biometano e o interesse, obviamente, dos produtores de terem como escoar. E se a gente quer ganhar o volume, vai ter que ser por gasoduto, né? Então, esse é um ponto muito relevante. Você olhar para a demanda, por exemplo, também com corredores sustentáveis que você vai gerando. O biometano, ele é muito complementar ao gás natural. Então, por exemplo, se você vai escoar a tua produção de soja do Mato Grosso, você vai lá, abastece com biometano, seu caminhão a GLP ou a GNC, vai pro Porto do Rio, na hora que ele for voltar, ele volta com gás natural, né? Ela é totalmente intercambiável, então não tem essa questão. E também um ponto crucial, que até vai ser o próximo painel aqui do fórum, que é a valorização do tributo ambiental, né? É uma tecnologia que ainda não ganhou ganho de escala, apesar de estar madura, de estar acontecendo, de projetos estarem saindo do papel. Ela ainda não teve aquele ganho de escala. E muito a gente acaba competindo com o fóssil, né? Você compete no preço com o gás natural, com o diesel, quando você pensa em caminhões, principalmente com o gás natural, na hora que você pensa em infraestrutura. Mas você tem que valorizar o fato de que ele promove a descarbonização, de que ele faz um tratamento de um passivo ambiental, né, de resíduos, de questões que já estão emitindo metano. Então, essa questão é muito relevante e a gente busca aí resolver com um certificado. A nossa proposta é a criação de certificado de origem por meio aí de uma emenda ao PL Combustível do Futuro. Legal. Você citou agora os corredores sustentáveis. O secretário Hugo Leal do Rio, que esteve aqui hoje mais cedo, comentou que no próximo dia 24 o governo do Rio vai lançar os corredores sustentáveis lá no estado. E vocês assinaram um acordo de cooperação com o estado do Rio. Traz um pouquinho aí pra gente do que foi esse acordo, o que vocês vão fazer nesse acordo e como é que vocês estão vendo a possibilidade dos corredores sustentáveis Rio e São Paulo. Né? Sim. Bom, o estado do Rio de Janeiro ele foi um dos primeiros a ter legislação para o biometano, mas era uma legislação assim, o biometano é uma prioridade, desde que seja pelo mesmo preço do gás natural. Uhum. O que, na prática, acabou inviabilizando os projetos que, efetivamente, hoje não tem nenhuma... Quer dizer, agora tem planta de biometano, mas o volume ainda é pequeno considerado ao que pode ter. Então, a gente vai sentar junto com o Estado e, efetivamente, olhar a regulação de outros lugares para a gente buscar juntos, considerando os dados que a Biogás tem para dar, queira ou não queira, eu venho do setor público, a gente sabe o quanto que, às vezes, a gente que está sentado atrás da mesa, dentro do governo, não tem aquela experiência do dia a dia, de saber, às vezes, é um detalhe que está pegando na regulação que torna a vida muito mais difícil ou traz um custo muito grande que inviabiliza um projeto. Então, a ideia é sentar, conversar e discutir para a gente fazer um plano estadual de biometano para o Rio de Janeiro para o ano de 2024. Legal. E a expectativa final aí para o evento? O que vocês imaginam que o evento possa trazer aí para o setor? Olha, eu acho que esse evento eu falei até na abertura, ele é um marco, né? A Biogás chega aí há 10 anos. Ela sempre foi uma associação que buscou muito pelo trabalho voluntário e foi meio na garra de cada um que estava investindo e ajudando ali no dia a dia a trazer todos os avanços que já chegaram até hoje. Nisso eu parabenizo principalmente o Alessandro, que comandou por muito tempo ali e hoje está no nosso presidente do conselho.
Mas a associação chegou um momento que precisa, para a gente dar esse jump, a associação também precisou dar um passo à frente, profissionalizar e trazer uma pessoa 100% dedicada a isso, como foi a minha chegada. E eu acho que esse evento vai mostrar justamente essa nova etapa que chegou não só a associação como associação, mas principalmente como setor. Assim, toda essa busca dos governos, o interesse dos agentes. Você vê as grandes petroleiras, todo mundo chegando a conversar. Olha, afinal, quero ver uma oportunidade para o biogás e para o biometano. Então, assim, é um momento em que chamou a atenção. Eu acho que esse evento começa essa consolidação aí, dessa conscientização, para a gente passar para a próxima etapa que é. Então, vamos fazer esse negócio alcançar todo o potencial que ele tem para alcançar. Legal. Renata, obrigado mais uma vez pela gentileza. Imagine, prazer estar aqui sempre. Legal, obrigado a você que está acompanhando o Fórum do Biogás pela agência PBR. Fique com a gente, assine nossos canais e não perca nenhum dos nossos conteúdos.